Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à temporada 4, episódio 1 do Meia Taça. Toda vez que muda o ano, a gente fica com vontade de voltar a gravar, então vamos pegar essa vibe, né, meninas? E ver se agora a gente consegue também uma frequência interessante, ainda que muitas vezes à distância, né? Vamos ter que fazer remoto. Na bancada, seguimos nós. Yes. As pessoas de sempre. Feliz 2026. Um bom ano para todos. E o episódio de hoje, ele é baseado em um post da Clara Fagundes, que a gente viu no Instagram. E ela fala sobre as mulheres mais mágicas que ela conhece, são também as mulheres que mais duvidam de si mesmas. E aí a gente foi pesquisar um pouco, né, para poder trazer aqui também uma conversa que seja interessante e mesclada com as nossas vivências pessoais, como é o tom aqui do Meia Taça. E é claro que isso remete à síndrome da impostora. Não é, meninas? Vocês já sentiram? Alguém já teve algum episódio? Olha, que pode contar? Eu vou contar depois. Vamos contar depois? Tá. Vamos falar um pouco mais sobre o tema primeiro? Quer explicar um pouquinho dele? Então, quando você começou a abordagem de falar sobre, né, o que seria o nosso tema, na hora me veio a cabeça de que essa reflexão da síndrome da impostora é uma pesquisa que já existe há muitos anos, acho desde a década de 70, né, quando a gente começou a vislumbrar aí o que era o tema, né, e falar um pouco sobre ele, por mais que a gente converse com ele, sobre ele informalmente, a gente sabe que já não é uma forma de agir nova, né? As pessoas já apresentam esse tipo de comportamento e muitas vezes acaba se tornando até um transtorno, né? Não sendo tratado, etc., medicamentoso, mas de forma psicológica, né? E a gente sabe que pessoas interessantes, elas refletem muito, né? Pessoas que são muito planas, normalmente elas não vão ter muita dificuldade. Moram na Terra plana. Moram na Terra plana, então não vão ter muita dúvida. Eu acho que a dúvida é o que torna as pessoas mais... A dúvida, o questionamento, torna as pessoas mais interessantes, desde que não seja para questionar tudo que faz e a competência daquilo que elas carregam como sucesso, como vitórias, pequenas vitórias. E o grande problema da síndrome da impostora são aqueles momentos onde a gente não consegue reconhecer as nossas vitórias, as nossas conquistas, e a gente tem sempre um senão sobre isso. Concorda? É por aí? Me parece que sim, eu falei brincando mais cedo, né? Síndrome da impostora, eu nunca padeci desse problema. Será que ela falou brincando? Eu não sei, a gente tá aqui na dúvida. Não, mas é assim, eu me parece assim que essa coisa de duvidar de si mesmo, né? De você questionar, não faz muito parte do meu repertório. Mas, obviamente, eu transito essa coisa da impostora em outros lugares, assim, que é no buscar a validação do outro. Eu sei muito da minha competência. Eu raramente questiono a minha competência, mas para eu validá-la, eu espero o olhar do outro. A minha sensação de fraude, ela vai nesse lugar, sabe? Assim, eu tenho essa sensação, assim, de... Não estaria internamente, não estaria internamente, depende muito do que o outro vai te trazer de feedback. De uma validação externa. É quase um passinho adiante, né? Porque o nosso ainda é interno. É interno. Eu não sei, assim, quando eu começo a pensar... você vai falar algum exemplo pessoal? Meu exemplo pessoal, até posso falar agora... que eu refleti, cara, quando foi que eu senti mais uma síndrome da impostora, assim, clássica, né? Meu Deus, por que eu tô aqui? Será que eu fiz realmente certo? Será que eu sei o que eu tô fazendo? Eu era muito mais jovem, né? Bem mais jovem, na verdade, né? Muito jovem. E por volta dos 24 anos, eu vou testar o exemplo, que foi o caso, eu tinha mudado de cidade, fui para uma cidade nova, saí de Goiânia, precisava trabalhar fora da área da publicidade, porque era uma cidade menor e eu não estava encontrando um local ali na publicidade, no jornalismo, e acabei alçando procurar outras coisas na área do marketing e fui contratada. Fui para uma seletiva, sendo contratada numa empresa muito grande, era Localiza, né, que é nacional, Brasil todo, etc. E fui nessa seleção com 3 pessoas, no meu olhar, muito mais qualificadas que eu fui a pessoa selecionada. Por que muito mais qualificadas que eu? Eu não tinha me formado. Eu tinha deixado a universidade pertinho, 5 disciplinas para formar, mudei para outra cidade e fui trabalhar numa área que eu nunca tinha feito, gerência de contas. Né? Então, novos negócios, perspectivas de novos negócios. Quer dizer, fui trabalhar, não, fui procurar emprego e me caiu no colo. Né? Caiu no colo uma seletiva. Nessa seletiva eu estava com 3 pessoas mais velhas que eu, formadas, uma delas pós-graduada, já com experiência na área de gerenciamento de contas.
E eu fui a pessoa escolhida. Eu passei 1 ano e 8 meses sempre me questionando por que me contrataram. Juro por Deus, o tempo inteiro. 1 ano e 8 meses. Onde é que eles erraram nesse processo? Por que eles fizeram isso? Porque eu passei um dia inteiro com essas pessoas, né? Numa série de entrevistas, né? Dentro de uma imersão, dentro da sede da empresa. E eu olhava para elas e falava, não tem porquê eu estar aqui. Né? Não tem porquê. Por que eu estou aqui nessa entrevista? E depois dessa série de entrevistas eu fui contratada. Eu achei uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia da minha competência. Né? Tinha certeza. Só que muito jovem. Então, assim, todas as vezes que eu acho que uma pessoa tem uma tomada de decisão, onde ela muda, ela faz algo novo, ela aprende, ela vai aprender, ela precisa de novos passos, eu acho que é quase impossível a pessoa se sentir tão livre para não ter uma dúvida, não ficar... Lua, não será? sei se eu concordo. Depois que eu vi, eu acho que a gente compartilhou também ali no Instagram, entre nós, né, no grupo, que virou meio um meme, assim, que homens falam que eles conseguiriam pilotar um avião. Sim. Né? Numa situação de emergência, estou totalmente seguro que eu consigo pousar esse avião. Eu acho que esse questionamento, quando você estava falando da entrevista, né, e o processo seletivo, você olhar para as outras pessoas, hoje não mais, porque eu acho que a maturidade ela traz coisas positivas, não é só a falta de colágeno, né? Tem que ter algo positivo. Por favor, né? Mas eu acho que eu sentia muito isso, sabe? Em todo o processo seletivo, alguma coisa que eu fosse fazer que tinha outras pessoas, eu entrava medindo o meu tamanho em relação às outras. Então, peraí, deixa eu ver essa mulher aqui, esse cara aqui, será que eu tô mais ou menos no mesmo nível? E eu não acho que homem faça isso. Ou se faz, eu acho que é numa frequência, numa intensidade muito menor. Então, assim, pra mim, essa coisa do eu sou uma fraude, ela é muito, muito do gênero feminino. A gente tem que provar muitas coisas pra ser legitimada em sociedade, né? Eu me recordo, você falando da juventude, né? Eu me lembro que na semana da minha formatura, na faculdade, eu arrumei uma dor de cabeça horrorosa. Todos os dias, parecia uma enxaqueca. E acho que foi no dia do culto ecumênico, eu tinha terapia. E eu relatei para a terapeuta que eu estava com muita dor de cabeça. Ela falou assim, dor de cabeça é um sintoma de autopunição. Você acha que você não está merecendo formar, celebrar? E eu, não sei. Ela, como é que foi fazer faculdade? Foi fácil? Foi difícil? Foi fácil demais, assim. Foi muito fácil. Ela, e você está terminando a faculdade como? Empregada, desempregada? Eu, não, empregada, acabei de ser contratada no estágio. Ela, então não pode ser fácil, não pode ser tranquilo, não pode terminar. A dor de cabeça desapareceu magicamente. Mesmo? Magicamente, assim. E aí eu acho que talvez eu fico brincando assim, a síndrome da impostora nunca passou por mim, porque foi muito rápido, eu entendi essa coisa do ser fácil. Nem tudo precisa ser tão difícil. Nem tudo precisa a gente se exigir tanto para conquistar e para alcançar. Ainda mais que, no nosso caso aqui, o trabalho sempre foi muito intelectual, Sim. que é a nossa praia, né? A gente não precisa fazer tanto esforço para os nossos méritos intelectuais, porque é exatamente o que a gente faz. É produção acadêmica, é sala de aula e etc. Então, talvez por ter escolhido navegar num caminho, entre aspas, seguro e que já tivesse facilidade, pelo menos... No trabalho, eu nunca senti isso tão fortemente. Não que eu nunca tenha duvidado, mas às vezes eu realizo algumas coisas e falo assim, nossa, nem eu sabia que eu sabia fazer isso. Isso acontece comigo sempre, gente. Né? Às vezes eu olho e falo, cara, mas eu fiz tão bem. Eu sou muito boa. Ao contrário. Boa. Né? Mas isso é maturidade, eu acho também. Né? É um trabalho que entre nós mulheres, eu consigo perceber que de tempos pra cá também, vamos falar das coisas positivas, né? Eu acho que ocorre mais com mulheres, porque também a gente se mede muito pelo olhar do outro, que foi o que você falou. Exato. Você espera a validação de alguém. Você acha que um homem tá o tempo todo esperando a validação do coleguinha? Mas nunca. Ele pôs o avião. Exato. Sem nunca ter pilotado. Quanto por cento dos homens se acham feios? Ou então, não é? 98% se considera muito bonito. E que poderia... Não, também não sei quantos por cento acham que poderia ser jogador de futebol, não foi porque teve... aconteceu alguma coisa. Né? Então, assim, aí eu acho, Fran, você coloca assim, eu quase não tenho, mas eu espero validação do outro. Não sou terapeuta. Não, mas pra mim isso é a mesma coisa. Eu também acho. Né? Por isso que eu disse que se mostra de uma outra maneira. Faceta. É uma outra faceta. Porque,
eu acho que com o tempo também a gente vai esperando menos a validação do outro. Sim. Né? Isso é bom. Mas a gente, mulher, a gente tá o tempo todo se medindo, né? Para avaliar ali, como você colocou, que é uma das qual que é meu tamanho, né? Aqui, que eu acho que consigo disputar ou não. Os psicólogos aí que lutem, mas eu acho que isso é um traço, né? De quem tem um traço ali de síndrome da impostora. Então, deixa eu medir, deixa eu saber, né? E tal, etc. E depois, em muitos casos, é o contrário. Eu não fico me medindo tanto, ou até fico me medindo e depois fico esperando a validação. Não, eu sei que eu estou fazendo bem, mas deixa eu ver o que as pessoas estão achando. Sim. Né? Isso é muito claro entre a gente. Né? E também tem a ver com a sociedade tão competitiva que a gente vive. Sim. Cada vez mais competitiva. Então, isso traz pra gente essa pressão gigantesca. E quem é mais sensível, quem reflete mais, talvez sinta isso com mais violência. Né? Eu acho que eu já superei muito, né? Aí falando pelo olhar. Quando eu terminei esse trabalho, só para voltar e amarrar essa história, né? Que eu falei, retomei aqui para poder comentar. Quando eu terminei, fiquei 1 ano e 8 meses na empresa, decidimos voltar para Goiânia e eu estava muito bem, muito feliz lá. Eu entrei como gerente júnior, eu já estava como, eu não lembro, uma acima que não era pleno, né? E estava tudo tranquilo. Né, muito bem, com ótimos feedbacks da minha gerência. Eu ficava em Vitória, minha gerência ficava em Belo Horizonte. O Leonardo Mota não vai me ouvir, mas ele poderia comprovar, que eu nunca esqueci o nome dele, inclusive, que era uma pessoa sensacional, um mineiro muito ativo. Vamos marcá-lo. Né? Então, o Léo, quando eu pedi demissão, que eu ia voltar para Goiânia, e eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, ele, mas como assim? Vai voltar aquela conversa? Né? Não, que pena, tá indo tão bem, não quer ser transferida para Goiânia, porque não tem vaga lá agora, mas você quer ver alguma coisa? Eu falei, não, eu vou voltar para a minha área, né? Vou voltar para a comunicação, etc. Nós vamos remontar a nossa agência. E eu falei, Léo, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta. Aí ele, pode, a que você quiser, Luciana. Eu fui e perguntei para ele, Léo, por que você me contratou? Ele, como assim? Aí eu retomei essa história com ele, gente. Eu tive a capacidade de contar. Falei, Léo, quando vocês me contrataram, eu retomei o meu pensamento, o que eu achei da seleção, como foi. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te mandar todos... A gente guarda no DRH, todas as avaliações são feitas também manuais, né? E avaliação dos testes psicológicos, psicográficos. Lá tinha todo um lado místico também, tá? Caligrafia, mandava para a NASA, não sei o quê. Eu falei, eu vou te mandar os testes para você ver. Não foi só pelas suas entrevistas, claro que foi pela sua entrevista. Ele brincou, eu nunca vou esquecer isso também. Ele falou, você é muito CDF, muito sério no que você faz. Quando você pega uma coisa para fazer, você vai fazer até dar certo. Eu fiquei tão feliz, gente. Imagina que essa menina de 24 anos ouvir essa validação, isso, né? Eu já achava que eu era assim, porque eu acho que eu sempre fui muito madura para minha idade. Mas ouvir aquilo fez um bem danado para mim. Eu passei a esperar menos as pessoas, porque esses feedbacks não vêm. Eu nunca tinha tido um feedback deles dessa forma. Né? Eu fui ter o feedback porque eu busquei. Sim. Né? Então, isso assim, ajuda a gente a reconstruir esse caminho. Mas eu tive que perguntar. Eu tive coragem de perguntar, o que foi muito bom, valeu para mim. Mas quando a gente vê aqui, né, na pesquisa, como é que isso funciona na cabeça? Distorção cognitiva. Erros pesam mais que acertos. Alta exigência excessiva e um padrão impossível de alcançar, aí você pensa assim, qual dessas que eu não encaixo, né? Gente, o erro pesar mais que o acerto pra mim era tipo, lembra aquela época de vestibular acho que era do CESP, da UNB, que uma errada anulava uma certa? Na minha vida era assim, uma errada anulava 7 certas. Que horror, Camila! Se eu tinha alguma coisa que não tinha ido muito bem, por exemplo, em sala de aula, né? Eu dava aula, quando eu comecei, o curso era de manhã e à noite, então eu dava aula todos os dias. Eu entrava de manhã e à noite, ainda que não fosse o horário inteiro. E aí, se tivesse uma aula na semana que não tivesse sido do jeito que eu queria, que eu imaginava, e tem dia que não é, né? Depois você acostuma com isso, você chega toda preparada, você fala, nossa, vai dar uma discussão tão bacana. Eles não embarcam, não acontece, não vai. Gente, aquilo acabava com a minha semana. Mesmo? Mesmo. Eu podia, o resto da semana, ter aulas maravilhosas, que eu ficava com aquela na cabeça, assim, onde foi, sabe? Onde que eu não consegui dar o gancho? Assim, Camila, e aí isso qualquer coisa. Você falou em aula, eu vou falar de aula, mas em várias outras coisas também da vida. Né? Mas, por exemplo, em sala de aula, todas as vezes que eu dou uma aula que não funciona, aquilo não sai da minha cabeça. Eu tenho que reprogramar, entender onde é que foi, por que não funcionou. Cadê o gancho ali do que não deu e normalmente eu puxo pra mim. Não, eu que não estruturei bem.
Eu que Ai, não planejei amigas, bem. me dá E a vou mão. fazer. Que isso, tadinha! E eu tenho que fazer com que funcione, né? Sim, eu sinto que é eu a preciso mesma fazer com que coisa, funcione. mesma E eu vou coisa. buscar uma estratégia para entender por que não funcionou. Eu vou fazer funcionar. Na minha cabeça, né? Pelo menos, até eu me sentir satisfeita. Eu acho que isso é uma autoexigência gigantesca. Sim. Né? Então, Agora assim, eu vou dizer, tá? Fugindo do profissional, aí acho que já você não vai compartilhar comigo. Eu trago isso pros meus relacionamentos. Não, eu não. Graças a Deus, não. Onde é que eu errei, onde é que eu deixei de fazer, onde é que eu fiz demais, sabe? E aí eu tenho uma mania de... Vamos dividir culpas, então. Eu não vou deixar só com a pessoa, deixa eu ver qual que é a minha Poupe, parcela. Camila. Sério? Sim. Não, gente. Não. Não, aí não pode não, gente. Eu sou só no profissional e talvez... Não. Não só no profissional, eu acho que na maternagem mesmo, na questão de mãe, de ser mãe. Acho que vocês que me conhecem sabem que eu tenho muito disso. Tava aqui Mas nos achando que eu era outros maluca, relacionamentos, mas vocês não. estão bem à frente, hein? Tá, nossa. Precisando rever nossa receita. Eu acho que minha receita tá fraca. do A receita medicamento. tá fraca. Não, mas essa coisa da autoexigência excessiva, isso distorce muito a minha autopercepção. Assim, às vezes eu me exijo tanto no padrão assim de entrega, que quando eu entrego, entreguei bom, entreguei a boa aula, não fiz mais que a obrigação. Sim. Não fiz mais que se alguém dá um feedback bom, uai, é mesmo? Eu não fiz mais que a obrigação, mas eu ouvi muito isso a vida toda. Isso é registro de infância. Isso né? é registro de infância. Eu ouvi a vida toda de que eu não fiz mais que obrigação. E você, como eu, fez balé a vida inteira. O balé é no detalhe e é assim... O balé é no detalhe, né? Ali o erro, Ali ele o pesa erro muito mais que pesa- você. Exatamente. Então, assim, acho que é uma pedagogia assim, de infância. Agora, voltando na criação masculina. Os homens não são criados no pelo do ovo desse jeito. Como mulher. Entre eles, né? Nem entre eles, assim. Você não raramente a gente vê esse tipo de educação, de criação, esse nível de exigência com relação à apresentação estética. Pô, as coisas que a gente ouve em termos, por exemplo, de... Vamos continuar falando de entrega, né? O que eu tenho que entregar em termos de maternidade, enquanto que eu sou profissional também? Sim. O quanto que a gente é invalidado enquanto mães pelos nossos pares, pelas nossas famílias, o quanto que a gente se cobra também. São coisas que não fazem parte do universo masculino. Eles desconhecem, né? E às vezes a pressão é tão grande que a gente começa a se sabotar. Gente, não é um chororô esse episódio não, tá? É pra você olhar e falar, meu Deus, É reflexão. eu também, será que eu tô caminhando por aí? O que eu posso fazer para tentar? Também não somos psicólogas, não vamos te dar uma receitinha do caminho, porque você tem que fazer os 3 passos do dia, né? Mas assim, cara, é olhar e saber, nossa, as outras pessoas também passam por isso, né? A gente sabe que não é uma jornada única. Ô, Lu, e é Em forma importante de você sentir. colocar isso, né? Que, ok, são as nossas vivências, né? A gente está fazendo até quase que uma explicação de um padrão que é comportamental, cognitivo, né? Do feminino. Mas tem muita coisa que a gente trouxe aqui também que é, a gente sabe, white people problem, né? Se a gente for aí pegar as outras categorias, acho que nossa autocobrança e essa exigência também do contexto social, a gente não compara com uma mulher preta, com uma mulher pobre, com uma mulher trans. Então, acho que é importante também dar essa situada, né? Porque se a gente sente o que as psicólogas falaram lá em 1970 não é nenhuma síndrome, não é um fenômeno, porque, de fato, é um padrão de comportamento, não seria individual, para essas pessoas o peso é muito maior, né? Porque aí você tem uma série de assimetrias que colocam elas em lugares que até esse espaço aí da dúvida, do questionamento, ele é diminuído porque tem que fazer. Sim. É a sobrevivência. Não vou ter tem que nem dar tempo para conta. pensar sobre. Né? Sim, com certeza. Mas e aí, gente? Resolve como? Eu acho, Resolve como? eu acho que, na verdade, o momento de refletir, talvez por isso que eu achei bacana a gente falar sobre, é porque refletindo é um caminho para a gente tentar ser um pouco menos, cobrar um pouco menos da gente. A gente não pode fazer tanto pelo outro, mas pelo menos assim, aquela pessoa que está do seu lado, a gente faz isso entre a gente aqui, né?
Quantas vezes você para com isso, Luciana? Né? Que é isso? A Camila falou, olha, eu trago isso muito para as minhas relações. A gente quase pegou chibata e bateu nela aqui na mesa. Porque essa conversa já foi feita inúmeras vezes, né? Não é assim que a gente tem que ser, amiga, né? Não, quer dizer, não querendo fazê-la mudar, mas pensando, olha, você tá Não tem que mudar sim. É verdade, Camila, que não tem que mudar sim. Eu acho que tem que mudar. Não querendo, assim, mas querendo. Não querendo, Então, mas assim, podia. Não tem como resolver para o outro, né, Fran? Mas tem como a gente se apoiar. Apoiar o colega, ouvir, ter uma escutativa atenta das pessoas com quem estão ao seu redor. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Por tem mais empatia, que a gente né? tenha empatia, a tal da empatia, gente, por mais que a gente fale que não, as pessoas são empáticas, não existe, né? Ainda está muito aí precisando acontecer de verdade na vida da gente. Então não resolve, né? Acho que a gente não resolve. Não é um problema que a gente consiga, né, trazer aí, né, para as pessoas. Mas vamos pensar um pouco sobre, né, e saber que essa dor, às vezes, o que você nem estabelece como dor, porque você não consegue identificar, tá te atrapalhando. Em alguma forma já tá te atrapalhando. E aí eu acho que é talvez. voltar naquilo que a gente falou mais anteriormente, né? Conquistou alguma coisa, fez alguma coisa que você falou, poxa, bacana. Não fica com aquele medo de ser descoberta, né? Ai, então daqui a pouco tudo isso aqui desmorona. Lembra que se você fosse homem, isso nem ia passar pela sua cabeça. Não, celebra. Também tem outra coisa, celebra. Ponto, celebra. né? Ontem eu estava com uma conversa com você, Camila, e assim, não vou retomar a conversa aqui, porque eu não quero expor essa conversa, mas eu falei uma coisa com você na conversa que a gente estava, eu falei, eu fiz isso, eu batalhei para isso, e eu vi o resultado disso, e eu falei, cara, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu tô celebrando aqui com a minha amiga e não tive a coragem de falar para as outras pessoas. Nossa, eu fiz esse resultado de uma ação que foi minha. Não para vangloriar, mas para isso aparece celebrar. também né? na pesquisa, vocês lembram? Que você pode ter sucesso, mas nem tanto. Não deixa você não pode ninguém ficar não falando apareça, muito dele, né? porque Isso. né, isso não é bem então, visto. Pois, aí tocamos num ponto importante. Mulheres que brilham. Incomodam. E muito, né, gente? E aí, independe de gênero, né? Incomoda mulher, incomoda homem. Infelizmente. Mulheres que brilham, mulheres que alcançam coisas, elas incomodam demais. Ela nunca é suficiente. Aí entra numa outra esfera. Aí que eu acho que o ambiente pesa mais. Porque aí você tem que dosar a mão para você não ser julgada, para você não sofrer, entre aspas, o efeito da inveja, para você não ser punida, cerceada. É difícil. E é tão engraçado a Fran falar isso que eu tô me lembrando aqui. Sabe essa coisa do medo da inveja? Gente, isso pra mim não faz sentido. Não é porque eu acho que não pega em mim, não. É que eu acho que não tem nada pra ser invejado em mim. Ai, que horror, que mentira! Juro. Assim, Lu, quando a pessoa fala assim, não, porque você, assim... Eu só fico assim, gente, se soubesse o dobrado que eu corto pra estar desse jeito, pra ser assim... E se você topasse encarar, você também tava. Entendeu? Então, Por que você não fala? Compra Responde um dessa pacote forma. completo. Ah, não, me dá preguiça. Porque a pessoa não topa. Mas assim, Não essa topa, coisa da gente ter que ser mulher, a gente corta um dobrado pra fazer as coisas que a gente tem que fazer. E ainda você ter que dosar o seu brilho pra você caber. É isso aí. É o caber. Para você caber nos lugares, para você não incomodar o homem que de repente é o seu chefe, que de repente é o seu parceiro de trabalho, ou o seu parceiro amoroso. Tá brilhando demais, querida, tá incomodando. Aí, ó, viu? A gente já achou várias soluções que vocês estão falando, eu tô vendo várias soluções. É empatia, é celebrar. Nesse caso aí, larga. Larga, separa, Não tem o que fazer. não vive com essa pessoa, Tira essa pede pessoa da demissão sua desse vida. emprego, muda pra outro. Pede demissão para esse emprego, nem sempre é assim, Não, né? tô Os brincando, boletos gritam no final do foi mês. brincadeira. Mas é verdade, essa coisa do reduz pra caber, porque senão você vai incomodar e não vai ser bom pra você. Gente, isso pra homem não passa Isso pra não caber. existe no repertório Não. masculino. Reduzir para caber. Seja menos, né? Como fala na internet. ser menos bonito. Falar mais baixo. Vocês já viram alguém falando para um homem? Seja menos agressivo. Você tá com uma energia muito masculina. Não, Oi? me poupe, eu não aguento mais ouvir esse papo, eu não aceito ouvir essas conversas de internet do energia feminina. Me poupe, gente. Minha gata, mas é porque você não é a pessoa que fala alto e bate na mesa. Eu sou, né? Então, assim, isso faz parte. Eu tive que me educar, eu tive muito que me educar para estar em ambiente corporativo,
passar nervoso e... Então, Acena e sorria, né? não é nem acenar e sorrir, é só conter mesmo. Porque se eu levantar A mão é... Vou levantar a mão pra sorrir. Não pode perder o rumo, a cena Deus me diferente. livre. é o conter mesmo, porque eu acho curiosíssimo, assim. Se um homem faz a mesma coisa que eu, não acontece nada. Não, às vezes ele é celebrado, né? Ele é celebrado. Ele ganha uma promoção. Ele é muito assertivo. Ele é muito exato. assertivo. A palavra é muito boa. Então, ele- Assertivo. Mulher não é assertiva. A mulher não é assertiva, ela é agressiva. É, histérica. Mulheres cuidam, né? É. Mulheres são queridas. É outro lugar, né? É um outro lugar. Então, assim, a gente tem que fazer muito esforço pra... Então, Fran, percebe que a gente volta lá atrás, 1950 ainda, acho, né? Betty Friedan. O lugar da mulher é o lugar da casa, né? Não é o espaço público. Era, né? Me recuso. Não, já foi. Já né? foi. Dentro disso, então eu quero puxar uma coisinha que a gente falou aqui Expressão de antes. casa. Não. Nossa, Aqui é tudo eu tira. quase não fico dentro de casa, né? Então, assim, Oi. acho que eu nunca fiquei, nenhum momento. Não, também não. Então, eu queria comentar assim, dentro disso, Fran, que aí a gente não tem como fazer, é só procurar ambientes que sejam, por mais que a gente tenha boleto para pagar, então você começando, não é caber dentro do lugar, mas achar formas de você ser assertiva, né? Como você falou, se conter, mas não se conter nas suas, talvez conter na voz, então tá, vamos conter na voz, vou procurar outra forma, né, de expor. Respiro fundo aqui. Respira só fundo, com não o vira a saco mão, de pancada lá mas não fora. deixa de fazer o que tem que fazer, né? É. Porque a gente precisa, até porque é personalidade, é postura, é política no mundo, né? Exatamente. É político. É político. Então, assim, é por aí. A gente vai achando, não como diminuir, mas como se adaptar. Isso é fundamental, infelizmente, né? Porque a sociedade vai progredindo pouco a pouco, a passinhos de formiga e retrocedendo muitas vezes, né, gente? Mais rápido do que Muito, antes, avança um sério, tanto e inclusive. volta outro tanto. 2026, vocês sabem como começou, né, gente? Não precisa a gente retratar aqui. Então, assim, outra coisa que eu acho que esconde, acho que valia a pena a gente encaminhar para ir para essa temática e depois até puxar as nossas dicas para esse começo de 2026, é a questão que a gente comentou aqui em off, né, quando a gente estava falando, estava pesquisando personagens, né, exemplos, né, e a gente estava comentando sobre a síndrome da impostura. Tem uma série que todas nós três vimos, né, e que a gente gostou muito, que era o da Invejosa, né, que traz aí nessa personagem, quem viu, né, pode perceber um pouquinho, que é a histérica, não só na questão amorosa, muito mais, lógico. Mas você consegue ver traços ali também dela tendo que se organizar para caber nos moldes que as pessoas querem que ela tenha, e isso vai refletir também de forma amorosa, mas também na forma profissional dessa personagem, né, que depois, com o tempo, eu acho que vai amadurecendo um pouco aquilo tudo que ela, até com a terapeuta ela vai trabalhando, né? Porque Não, ela estava bem boa. desconectada de si, né? Ela estava ali para agradar os outros, que é a leitura do Emily in Paris, né? Que acho que foi você que me mandou. Eu falei, gente, é muito isso, né? Ela existe para resolver o problema dos outros. Mas no caso lá da Invejosa, eu acho que era aquela coisa do, eu quero tanto esse formato e tem que vir desse jeito, né? Que qualquer outra coisa eu não quero, não serve, etc. Mas é uma boa mesmo. Isso que vocês comentaram, você comentou tão desconectada de si, é algo que eu percebi em mim. Eu percebo já tem um tempo dessa coisa assim, de às vezes estar sentindo algo e não sabendo nomear. Olha que eu sou uma pessoa que investe em autoconhecimento, né? Várias... Ela vai fazer uma pegada taquiônica. Não. Né? Deixa pro Entendedores. próximo episódio. Gente, eu fiquei... Descobri recentemente. Quem quiser, procura no Google. Ai, amiga, eu te cortei. Desculpa, Alexia. É que você investe, né? Nessa coisa do autoconhecimento desconectada de si. Eu nem lembro o que mais você estava falando mais. Conecta. Eu acho que pintou um clima. É o taquiônico. É o taquiônico. Então, você falou dessa questão de estar desconectada de si mesma. Eu percebi, assim, eu percebo em mim essa relação mesmo, às vezes de não conseguir nomear o que eu tô sentindo, às vezes eu tô num sofrimento relacionado a essas questões que eu não tô sabendo nomear. E eu realmente tenho percebido ganhos reais de me dedicar com mais frequência à meditação. E tentar realmente dar nome para aquilo que está acontecendo ali. Porque quando você tá meditando, você fica naquele processo de observar o fluxo dos seus pensamentos, né? Não se apegar ao pensamento.
E aí começa a vir um monte de coisa ali que você fala, de onde está surgindo isso? Né? Às vezes vem uma dinâmica repetitiva, algo, etc. E eu acho curioso, porque as crianças agora, dessa geração, tem livrinho que chama Emocionário, né? Livro de emoção. Gente, tem aula disso, o Benjamin. Tem aula, eles têm aula de emoção para dar nome, para ter repertório, para entender, etc. E a gente não... Não, mas se a gente tivesse tido hoje, era presidente. Nossa, Eu acho, no mínimo, fácil. a gente ainda tá passando vergonha de estar aceitando o prêmio Nobel dos outros, né? E tendo que devolver porque é proibido, né, minha gente? Mas voltando ao assunto, enfim. Eu percebo isso. Então, assim, me parece que vem de uma debilidade bem dessa mesmo do Invejosa, da gente ter que corresponder a uma série de papéis que nos foram impostos, expectativas que você vê lá. Ela é uma mulher, ela se veste super bem, ela é criativa, ela é uma profissional capaz, competente, mas ela tem vários papéis para desempenhar que ela enfiou na cabeça dela que tem que ser. Alguém colocou né? na cabeça dela e ela assimilou. Alguém em sociedade, né? Sim, fora os nossa. traumas dela de infância, né? E junta, que é o combo nosso de todo mundo, ser humano mesmo. Só que ali é exagerado em função da série, é cômica, dramática. A Argentina, maravilhosa, né? Latino-americana. E eu acho que é bem um combo nosso, assim. Essa desconexão das emoções, assim, pra mim é algo que faz muito sentido. Eu tenho focado, assim, porque às vezes eu percebo, às vezes eu não consigo nomear qual é o meu incômodo. Eu tô com um incômodo, eu tô com uma irritação. O que tá acontecendo aqui? E o nomear é fazer sentido, né? Coloco aqui, fez sentido, então você já 50% para resolver, tá Já tem um caminho, pelo menos, né? Vamos para dicas? Vamos para as dicas. A sua vai ser essa ou você quer dar outra? Não, eu quero dar outra dica. Na verdade, eu queria muito que as pessoas conhecessem um pouquinho mais de antropologia, que a gente gosta, né? Entender a cultura, né? Nós somos só fruto da cultura. Porque ela é empírica. Ela é empírica. Né? Então, assim, nós somos resultado de tudo, né? Culturalmente, né? Tudo que a gente escolhe aí no mundo, nossa sociedade. E tem um livro muito bacana, né? Que tenho recomendado para todo mundo, do Michel Coforado, né? Que é Coisa de Rico, que é sensacional para a gente poder entender um pouquinho desse caldo cultural que a gente tem aí no Brasil, dessa elite, né? E das suas práticas, e dos seus desejos, das suas formas de distinção, que é delicioso de ler, dá para ler assim, numa sentada, né? 2 dias, se você tiver tempinho aí, e poder fazer várias anotações. Para quem é da área da comunicação, é assim, obrigatório. Mas para quem não é delicioso também. Né? E essa é a minha dica. Fran? Bem, eu quero recomendar o seriado Younger, que tá na Netflix. Eu assisti as 7 temporadas em uma semana só. Até porque os episódios são curtinhos, assim. Mas ele conta a história de uma mulher de 40 anos que, ao se divorciar, ela para de trabalhar por conta da filha pequena e ela tenta voltar para o mercado editorial e não consegue. Por quê? Porque ela tinha 40 anos. Todo mundo esperava que ela fosse jovem. E aí ela, junto com a amiga dela, decide, então eu vou dizer para todo mundo que eu tenho 26 anos. E começa a fingir que tem 26 anos e consegue um emprego. E aí é a síndrome da impostora o tempo todo, porque ela conquista as coisas fingindo ter 26 anos de idade. E aí o seriado evolui nesse sentido. E ele traz, assim, é muito leve, é divertido, mas ele traz algumas discussões, de fato, assim, de sororidade feminina, etarismo, essa coisa, assim, do mundo corporativo, do homem chega e fala, não é assim, por quê? Porque eu sou o dono do dinheiro. E ela é jovem. Então, assim, são questões que são muito atuais do nosso dia a dia e bate na gente, né? Porque é o quê? A mulher de 40 anos, né? Então Os acessórios que você mencionou que você queria todos, é da chefe dela. É da chefe dela. Eu quero todos os colares da Diana. Gente, a gente tá bebendo água, né? Então, só fazer essa explicação. É uma meia taça, continua sendo. A gente continua bebendo vinho e gostando, mas a gente tá gravando às 16 horas. Pareceu um pouco cedo. Mas depois daqui a gente vai dar tudo certo no final. A minha dica, então, vai somar com a primeira discussão que a gente tava fazendo lá da envidiosa, né? Da invejosa, que é o Fleabag, que nós já conversamos também, né, Lu? Acho que já foi dica. Porque é uma série que ela é curtinha,
A atriz é sensacional, acho que todos, né, que participam. O padre também é o padre é maravilhoso. E que tem uma coisa da autossabotagem o tempo todo, uma culpa que ela carrega, mas com humor ácido, né? Enquanto o humor lá da Invejosa é uma coisa cômica mesmo, meio paspalhão em alguns momentos, esse daqui é um humor ácido e que vale muito a pena também. E é isso, meninas. Obrigada. Tão bom estar com vocês. Obrigada. Deixa eu falar. A gente é maravilhosa, a gente é inteligente, a gente não é impostora. Eu não tenho mais síndrome da impostora. Tudo tieta aqui, ainda que a gente se canse. Nós que somos mães, às vezes eu faço um exercício assim, quando eu tô assim, sentando o porrete nas minhas costas, se eu fosse falar a mesma coisa pra Inês, minha filha, como eu falaria? Gente, muda completamente. Pra você falar pra si própria. Né? Eu também tenho trabalhado isso da autocompaixão. Porque, poxa vida... É importante, a gente não falou dessa palavra, porque a autocompaixão é fundamental. Por isso que eu queria finalizar com essa reflexão, assim, o ambiente que nós... não é à toa que essa reflexão é da década de 70, tem tudo a ver com a ida da mulher ao mercado de trabalho, com a busca da independência, de ser quase que um fenômeno cultural mesmo, nosso, e... A gente tem que estar mesmo questionando esses quase que pensamentos intrusivos, e a gente tem um pouco mais de compaixão mesmo com a gente. Às vezes eu tenho feito esse exercício, mas se eu fosse falar com a Inês, como eu falaria? Assim. Eu não falaria assim. Eu não ia sentar a mão nela do jeito que eu faço comigo. Eu falaria de uma maneira completamente diferente, a mesma coisa. E o tal do olhar empático que você ia ter pra muito si mais. Para si, às vezes, falta. Exato. Então, assim, a gente pode se impulsionar para frente, a gente pode fazer uma autoanálise para sempre buscar melhorar, porque quem progride, quem reflete é quem faz autoanálise, mas a gente pode ter um olhar muito mais gentil conosco, né? Então, sem essa. Obrigada, meninas. Obrigada, amor, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau. Que isso? Calma, viu?